A todos, a paz do nosso Mestre Jesus seja conosco. Vamos iniciar mais uma atividade desse domingo, palestra pública. Antes, para preparar o ambiente, a gente vai fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, a lição número 10. É o número 10 mesmo? Não, número 9. Lição número 9. A luz segue sempre. O Emmanuel faz a seguinte reflexão para a gente, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 11, que diz assim: E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Aí ele faz o seguinte comentário para a gente meditar. Ele diz assim: a perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens, as mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas, deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade mortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. O alerta do Emmanuel aqui no caso é com relação à imortalidade da alma, que a gente ainda não crê, e também ao modo de vida que a gente escolhe. A gente ainda prefere se ater aos gozos da vida material, se prende ainda ao imediatismo do momento, e a gente não percebe o que é o fenômeno da ressurreição, e não percebe e não aceita, ainda resiste à comunicação dos espíritos que vêm até nós de várias maneiras, por intuição, por aparição.
todas as vezes que os mentores amigos se aproximam de nós, nos inspirando condutas baseadas na mensagem do Cristo, a gente ainda resiste, ainda recusa e ainda nega, igual o primeiro momento de Pedro. E a reflexão é justamente para a gente meditar nisso. A doutrina espírita, ela vem com esse propósito de nos esclarecer, de nos mostrar quem somos nós, por que estamos aqui e para onde iremos. Mas tudo depende de nós temos o livre-arbítrio. E a gente pode perpetuar esse momento aqui, vivendo de momentos felizes, mas sem estabilidade, vivendo inconstâncias. Vive um momento feliz, mas vários momentos de dor e sofrimento, de apreensão. Então são escolhas que a gente tem que fazer. O Emmanuel deixa isso bem claro para a gente. E os ensinamentos que a gente recebeu e os ensinamentos que a gente tem catalogados ao longo dos tempos mostra que Deus nos criou e nunca nos abandonou, sempre esteve com a gente, nos orientando, sempre enviou os seus mensageiros até nós. Cabe a nós parar de agir irrefletidamente, parar para refletir, usar os atributos que nós temos naturais, usar o atributo da inteligência, da reflexão para modificar o comportamento, para otimizar as oportunidades que chegam até nós. É a mensagem que o Emmanuel traz para a gente, que a gente possa refletir sobre isso então, tá? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, ao mentor da nossa casa, Bezerra de Menezes. Vamos nos harmonizar intimamente, vamos afastar nesse momento todas as nossas preocupações, todos os nossos propósitos para mais tarde, para o nosso cotidiano. Vamos nos ater aqui nesse momento aqui agora. Vamos buscar que o nosso pensamento esteja em Jesus, esteja na oportunidade do aprendizado da noite. Que a gente possa silenciar a nossa mente, silenciar os nossos corações, acalmar e buscar no Mestre Jesus o conforto e a concentração necessária para que a gente, nessa horinha que vai se seguir aqui, a gente possa compreender a mensagem que a nossa irmã traz para nós. Mestre Jesus, Senhor Deus de amor e misericórdia, elevamos o pensamento a Ti. Te damos graça por já termos tido a oportunidade de conhecer a Tua mensagem e por saber Te reconhecer pela Tua obra. Que possamos, na natureza, perceber a Sua presença e que possamos, de coração humilde e pacífico, ouvir a Tua mensagem e perceber as Tuas leis. Que, mantendo a paz íntima, possamos viver em harmonia, em cordialidade. Que possamos aprender a nos respeitar. Que as nossas atitudes possam ser pensadas. Que possamos agir buscando a comunhão com as Tuas leis. Que
possamos aprender a viver em paz, que possamos buscar no convívio mútuo a fraternidade, que possamos perceber os amigos que se aproximam de nós e nos inspiram no caminho do bem e do amor, que possamos resistir aos impulsos das nossas primeiras horas, quando agíamos ainda mais pela necessidade do corpo do que da alma. Que possamos desenvolver, Senhor, as capacidades do Espírito imortal em nós, a fim de evoluirmos, de caminharmos, de nos aproximarmos de vós. Seja conosco nessa manhã e sempre. Inspira a nossa amiga aqui ao lado, Estael, a fim de que ela possa ser amparada pela espiritualidade maior, pelo seu guia e amigo espiritual, a fim de que possa falar com clareza para nós e que possamos estar atentos a essa mensagem. Mestre Jesus, muito obrigado. Não nos deixe esquecer daqueles irmãos que ainda não te conhecem e daqueles outros que sofrem ainda experiências dolorosas. Olha, Senhor Deus, por aqueles que têm a missão de trazer ao mundo melhores condições de vida, que eles não se percam, Senhor, nas malhas do orgulho e do egoísmo. Vamos lembrar a oração do nosso Mestre Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feito, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, agora e sempre. Paz a todos. Palavra agora com a nossa irmã Estael. Desculpa. Essa casa me emociona muito. Ouvi o Carlão chegando ali. E eu venho aqui desde menina. O Carlão foi meu primeiro evangelizador. E eu lembro, o primeiro dia que eu cheguei aqui no sábado, e eu saí daqui com um evangelho pequenininho que ele me deu no final da mocidade. E dali para cá, essa casa me salvou muitas vezes. Obrigada, Carlão. Eu não sabia que me emocionou, mas a prece do Rogério, fui professora da filha do Rogério, tenho a Neizinha e o Geraldo como meus pais, padrinhos. Tanta gente aqui. Seu Hugo, tantas pessoas queridas, a Solange, o Robinson, que me viram pequena, e agora o Tamir, que toda segunda-feira a gente está aqui falando de Jesus, né, Tamir? Ver a Neia vindo,
querida, tanta gente querida. Muito obrigada. Muito obrigada. Essa casa é muito importante, não só para mim, mas para muita gente. Venham sempre, estejam sempre aqui. Vamos deixar as desavenças bobas de lado. Tantas pessoas que chegam, tantas pessoas que se vão. Porque mesmo nós, espíritas, sabendo e tendo consciência de que a vida é eterna, as pessoas que se vão não vão tomar o café ali com a gente, como a dona Margarida, como tantos outros. Estão aqui de repente. Eu queria muito agradecer a Deus. Dizer que vale a pena. Vale muito a pena. Essa casa mora no meu coração. Eu estou aqui para sempre. Agora meu esposo está mais do que eu. Não é mais o marido da Estael. Agora ele é o Serginho da Sopa. Obrigada também por você ter seguido as minhas convicções. Isso é muito importante. Que Jesus nos abençoe nesse momento. E eu estava pensando em Bezerra de Menezes. Eu não tinha pensado antes em falar dele. Pensando em Bezerra de Menezes, e o Rogério acabou de falar, Bezerra de Menezes, esse que é o mentor da nossa casa. E nesse livro, O Médico Jesus, se vocês não conhecem, é um livro maravilhoso, e ele fala de Jesus. E ele fala de como a gente pode ser curado pelos nossos pensamentos. E a primeira página é de Bezerra de Menezes. E ela diz, rapidamente, para nós podemos começar. Ela diz: filhos do meu coração, que o Senhor Jesus abençoe este ensejo bendito de integração espiritual em nossos irmãos e com nossos irmãos encarnados. Aqui compareço nas páginas desta despretensiosa obra com o único intuito de testemunhar os esforços que os guias espirituais têm feito em favor da preparação da saúde de todos e todos aqueles que ainda mourejam na experiência física. Então é para nós. Eu não vou ler ela inteira, ela é grande, mas vale a pena. Vale a pena vocês retornarem a ela. E ela diz, ela quer dizer o seguinte: antes mesmo de vos levantardes, vossos guias aplicam recursos espirituais para o equilíbrio da máquina física, embora lamentem posteriormente que esses recursos venham a se perder pelo mau humor, pela apatia e pela revolta que tomam conta de muitos de nossos filhos ao se levantarem. Vossos anjos de guarda também se incumbem de cuidados diários para que a comida que vos chega à mesa esteja munida dos recursos espirituais necessários ao desempenho de vossas tarefas, retirando tanto quanto possível as influências deletérias nascidas da invigilância. Então, vamos lá. No decorrer, no início, não é? Quando nós nos levantamos, eles estão conosco, mas eles se lamentam do nosso possível mau humor ou da nossa apatia no decorrer do dia. No decorrer do dia, ele está conosco nas horas das nossas alimentações, nos abençoando e ajudando na nossa comida, na nossa alimentação.
no decorrer do dia, mesmo que muitas dificuldades de acesso às vossas mentes conturbadas e inquietas, muitos familiares queridos que se encontram domiciliados em nosso plano e que ainda sentem infinito amor por seus entes amados, permanecem nas experiências, não se cansam de vos orientar na senda do amor, da paciência com as adversidades e do otimismo em relação ao futuro e do trabalho santificante. E quando vos entregais ao sono, vossos guias tutelares entram em ação com mais direta ação, trazendo-vos às esferas do nosso plano para a restauração das forças físicas combalidas pelas contínuas e extenuantes agitações do dia moderno. Cirurgias são realizadas em nossos corpos espirituais, removendo futuros obstáculos que mais tarde se manifestariam no corpo físico em forma de doença. Recargas energéticas são procedidas por técnicos do nosso plano quando vossas energias entram no eclipsar das convulsões emocionais. Pena que nossos irmãos se desvinculem temporariamente do corpo em precárias condições espirituais, pois muitos sequer abrem os lábios para uma prece de gratidão. Então, é Bezerra de Menezes nos chamando a atenção e falando coisas assim tão simples, que para nós seria tão simples, que seria o vigiar, dizendo que literalmente os espíritos estão nos carregando. Eles estão no nosso acordar, na hora do nosso almoço, no nosso dia a dia, na hora das nossas dificuldades e na hora de deitar. E nós, o que nós estamos fazendo? De que forma nós estamos percebendo? De que forma nós estamos atentos ou não atentos a essa dádiva que é termos, cada um de nós, um espírito responsável por nós, que fica do nosso lado aqui, nos carregando, nos intuindo, nos ajudando. Da pergunta 149 do Livro dos Espíritos, eles perguntam, a pergunta é: os espíritos nos influenciam? E a resposta é essa: muito mais que imagineis. De certo, são eles que vos dirigem. E aí a gente tem que pensar: se são eles que nos dirigem, que sejam os bons. Agora, se a gente ficar o tempo todo pensando na obsessão, a gente vai estar sendo dirigido pelos espíritos negativos, espíritos menos felizes que nos influenciam negativamente. Agora, se são os espíritos que nos dirigem, certo que eles nos dirigem, que sejam os bons. Mas para isso depende do nosso pensamento. É o nosso pensamento que manda, que comanda. Porque é o nosso pensamento que vai aproximar essas falanges. E se a gente está com o pensamento no bem, porque, como Bezerra de Menezes diz, e não sou eu que estou falando, é Bezerra, nós distraídos, muitas das vezes, vamos para o sono sem sequer uma prece de gratidão pelo dia que passamos. Então nós temos que ficar muito atentos, muito atentos. Os livros relacionados a Jesus, e eu trouxe só 3, que é o Médico Jesus, que é maravilhoso, é do De Luca, é livro de cabeceira. A gente lê o Evangelho no lar, já a 3ª vez que a gente está lendo o Evangelho no lar, eu e o Serginho. Jesus e Atualidades, de Joana de Ângeles, maravilhoso, é o primeiro livro da coleção psicológica de 16 livros, este é o primeiro. E temos esse presente que
Quem me apresentou foi o Altamir. Inclusive o livro é do Robinson, a gente está querendo comprar e consegue, quem souber onde a gente encontra, até na internet eu não consigo. E aqui ele fala de coisas assim, muito importantes. É Raul Teixeira, pelo espírito de Francisco de Paula Vitor, e é Jesus. Quem é o Cristo? E aqui ele fala de coisas muito importantes. Inclusive, ele fala, no primeiro capítulo, ele fala que Pedro dormia. E ele fala desse dormir, que nós estamos dormindo. Em que momento nós estamos dormindo? Mas não é dormindo para o descanso do corpo, é dormindo desatentos, é dormindo desavisados, é dormindo ingênuos, é dormindo não pensando naquilo que nós temos a oportunidade de fazer, e muitas das vezes depende só da gente. Depende só de nós. Vigiar depende só de nós. E como nós estamos vigiando? Então Jesus, esse médico das almas, vem de alguma forma, por algum caminho, nos esclarecer. E ele vai nos esclarecendo e falando dele. Nós precisamos falar dele, que essa personalidade marcante impressionava de forma inacreditável todos aqueles que o encontravam. Aquela pessoa que tem magnetismo. E nós precisamos criar em nós esse magnetismo. O que é o magnetismo? O magnetismo é você dar atenção para as pessoas. O magnetismo é você olhar nos olhos da pessoa. É muito fácil a gente falar, mas Jesus é Jesus. Tá, Jesus é Jesus. Jesus tinha um magnetismo absurdo. Mas e nós? Como que nós vamos conquistar esse magnetismo? De que forma nós vamos conquistar esse magnetismo? Quando a gente dá atenção para uma pessoa. Não, quando uma pessoa dá atenção para a gente. Quando uma pessoa é recíproca aos nossos pedidos ou a nossa conversa, enfim, a gente quer encontrar de novo. Ai, que vontade de ver aquela pessoa, nossa, ela foi tão gentil. Enquanto que aquela pessoa que só vê o nosso defeito, a gente vê e atravessa a rua, fala, eu vou ficar mal hoje não, ouvir a pessoa falar mal de mim, ou fazer uma gracinha, vou atravessar a rua e vou para o outro lado. Então o magnetismo, ele pode ser plantado, ele pode ser construído em nós, quando nós queremos. Basta a gente querer. Sabe aquela criança que gosta da gente, que gosta da tia, porque a tia dá atenção? Porque a tia olha nos olhos? Porque a tia escuta? Uma vez, os alunos fizeram uma... Eu sou professora de artes, sou professora de teatro, e eles estavam fazendo um abaixo-assinado para eu dar mais aula no colégio, porque eu dava uma aula de 50 minutos, 45. E aí eu falei, gente, o que vocês estão fazendo? Vão me mandar embora? Estou criando confusão na escola. Aí eu cheguei para a menininha e falei assim, mas o que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo isso? Aí ela virou para mim e falou assim, tia, porque você vê a gente. Por que eu não esqueci? Isso tem muito tempo, tem mais de 30 anos. Porque você vê a gente. E a resposta que ficou. Mas a gente precisa realmente olhar para as pessoas. Olhar. Ver as pessoas que estão ao nosso redor. Porque senão a gente passa a vida e não vê nada. Ah, eu nem percebi. Ah, eu nem vi. Ah, nem fiquei sabendo. Nem estava aí. Ai, a gente vive num mundo fora do mundo. Mas a gente não pode, a gente precisa olhar. Mas Jesus fazia isso, ele olhava nas pessoas, nos olhos das pessoas. Ele ia de encontro às necessidades em nós. Não é que nós temos que ficar esperando alguém com necessidade para com as nossas necessidades, mas sim atender às necessidades das pessoas que estão ao nosso lado. Porque aí sim nós estamos fazendo a nossa parte, a parte que nós viemos fazer, que é multiplicar. Porque é muito fácil, né?
vão e multipliquem-se, mas é multiplicar tudo. É multiplicar carinho, amor, compaixão, caridade. É multiplicar amizade. Não é ir fazendo inimigos no decorrer da vida por causa de tanta bobagem, por causa de tanta mesquinharia. É desculpar as pessoas erram, nós também erramos. Por que eu não vou? Eu vou deixar de falar com uma pessoa, por quê? Porque ela gosta de A e eu gosto de B, qual o problema? Qual o problema? Ah, porque eu faço de um jeito, ela faz de outro. E aí, acaba uma amizade, acaba uma afinidade que existia e a gente simplesmente anula. Eu acho que está na hora da gente pensar que ele, identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, demonstrava o Deus que estava dentro dele, conclamando os ouvintes à conquista do reino dos céus que se encontra no íntimo de cada um. Jesus. Vocês vão ver as imagens e depois vocês vão ver uma quebra dessa imagem. Eu também estou trabalhando com a imagem. Extraordinário narrador de histórias, uma das mais difíceis artes que existem. Por quê? Ele narrava as histórias. E nesse discurso ele era um poeta ímpar em razão das imagens puras e na sua riqueza de cores e significados. Os seus ensinamentos eternizavam-se e eram reconhecidos como um dos seus mais belos tempos. Quer dizer, ele fez a diferença no seu tempo. Ele chegou e marcou. Nesse livro aqui, fala, no primeiro capítulo, que todo mundo falava dele. Os que eram contra e os que eram a favor estavam falando dele. Os grandes cientistas, os grandes nomes da história, que são todos citados aqui, falavam de Jesus, porque Jesus era extraordinário. Ninguém conseguia explicar Jesus, mas Jesus existiu e as pessoas falavam dele, ele estava aqui. O Sermão do Monte, considerado a carta magna de todos os tempos, é um desafio de não violência próprio para esta época, assim como foi para aqueles que ele o anunciou. Então, lá atrás, mas ainda é hoje, então há 2000 anos, o Sermão do Monte fez toda a diferença para aquelas pessoas, mas ainda faz a diferença para nós. Gandhi disse que podiam ser queimados todos os livros do mundo. Se ficasse o Sermão do Monte, ali estariam reunidos todo o conhecimento. Gandhi. Então, enfim, a gente precisa entender a magnitude desse Cristo que a gente precisa transformar em nós. Os que o ouviam jamais se desempregnavam da sua magia incomparável. E aí a gente fica pensando, os que o ouviam, mas eu precisava estar lá há 2000 anos junto com ele para ouvir. Só que ninguém deu continuidade ao que ouviu, porque eles crucificaram Jesus. E estava todo mundo lá aplaudindo, escolhendo Barrabás. Mas e hoje? A gente também está escutando Jesus. A gente estuda Jesus nos livros, nas palestras, nós estamos falando de Jesus. E o que ele precisa também não sair de nós. Não é só porque eu não estava lá, ou se eu estava numa outra encarnação que eu não me recordo. Não, estar com Jesus é estar com Jesus, nós estarmos com ele. Porque ele já está conosco, ele já está conosco, ele está dentro de nós. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor, pelos ensinamentos que propõe no homem contemporâneo, mas também como exemplo de felicidade. Jesus nunca enfermou, nunca adoeceu, claro que não. Ele amava.
Quem ama não adoece. E aí vai uma reflexão para cada um de nós. Em que momento eu adoeci? Em que momento eu desequilibrei? O que eu pensei para proporcionar e dar, entrada para doença, para mau pensamento, para culpa, para mágoa, para ressentimento? E aí, esses vícios, eles se transformam em doença, eles reverberam no corpo. Por quê? Eles estão ali, eles vão se cristalizando, e quando a gente vê, ele já foi para o corpo, mas ele começa no pensamento. E se nós começarmos a limpar o nosso pensamento, como a gente limpa o nosso corpo, a gente não adoeceria. Ah, mas tem os compromissos kármicos, Israel. Sim, fora os compromissos kármicos que a gente precisa ajustar, mas também fomos nós, na outra encarnação, que adquirimos essas dívidas, mas que podemos não levar para as próximas, se nós fizermos limpeza de pensamento. Quem é que não toma banho há 3 dias? Todo mundo fala, nossa, tomei banho até hoje de manhã já. A gente limpa o nosso corpo. A gente limpa a nossa cozinha, o nosso fogão, o nosso banheiro e o nosso pensamento. A gente limpa o nosso pensamento? É uma reflexão. Alguém vai falar limpo, eu limpo. Alguém vai falar, eu, mais ou menos. Como que limpa esse pensamento? Nós temos 2 lados. Se a gente for colocar como a lenda coloca, ele fala que nós temos 2 tigres dentro de nós, lutando aqui dentro. Um é do bem, outro é do mal. Qual que vence? Vamos refletir, qual que vence? Aquele que a gente alimentar. Aquele que a gente alimentar. Mas é muito sério isso. Só isso já valeria para a gente mudar a nossa vida. Só isso. Aquele que a gente alimentar. Porque se eu não alimento um tigre mal, ele vai ficar fraco. E aí ele vai perder. Agora, qual tigre nós estamos alimentando? Então a gente tem que perceber que essa felicidade é a felicidade mesmo da gratidão, de termos a oportunidade de estarmos encarnados e podermos viver. E como espíritas, como um exemplo assim absurdo, muito para além de Jesus, o espiritismo, que é a realidade da vida, que a vida continua, que nós temos a influência espiritual, que os 5 critérios da doutrina espírita, eles estão aí na reencarnação, na influência dos espíritos, na quantidade de mundos habitados, em Deus, que são os princípios da doutrina espírita. Jesus, como eu disse, jamais enfermou, enfrentando os fatores climáticos, porque, gente, ele vivia nos fatores climáticos dos mais absurdos, porque ele nem tinha casa. Vivendo e enfrentando os fatores climáticos e ambientais mais diversos, com a mesma pujança de força, saúde, a se refletir na expressão de beleza e paz que nele estampava. Quando o ouvisse, jamais o olvidaria, e todo aquele que lhe sentisse o toque amoroso ficaria impregnado do seu magnetismo para sempre.
E nós precisamos estar impregnados desse magnetismo de amor que nós precisamos ter. Jesus, sozinho, a atualidade necessita dele descrucificado. Mas, Estael, então por que você nos mostra tantas imagens dele crucificado? Justamente para a gente fazer uma quebra. E hoje, no nosso estudo, é entender o Jesus crucificado e o Jesus que precisa ser descrucificado, mas descrucificado por nós. Nós precisamos descrucificar Jesus, parar de lembrar dele na cruz, parar de lembrar dele longe de nós. Essa imagem não foi à toa. Eu fui buscar essa imagem, uma imagem que ele estivesse longe, longe, longe e crucificado. E que a gente precisa descrucificá-lo, pensar nele do nosso lado, como nosso irmão, junto conosco, enfrentando conosco as adversidades da vida que nós temos todos os dias, os desafios que nós temos em todo momento, as incertezas, dúvidas, medos que nós vivemos, faz parte da nossa vida, da nossa trajetória. Descrucificar Jesus, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitarmos a queda no abismo. Porque imagina sem ele. Já imaginaram? Vocês conseguem se imaginar sem Jesus? Olha como a vida seria. Eu fico impressionada das pessoas que não acreditam em Deus. Eu falo, meu Deus, eu não saberia acreditar em Deus. Eu acho que se eu acreditasse em Deus, eu acho que eu não estava aqui. Porque se a gente não acredita em Deus, é uma força. Se a gente não tem a reencarnação para nos comprovar as diferenças que existem no mundo social, a gente vai ficando muito fraco se a gente não tem alguém a quem recorrer, e nós temos Jesus. Olha que bênção, é uma bênção, uma dádiva, esse Jesus. Ah, mas é um ator, Estael, é um ator, e a gente olha para ele e lembra de Jesus. Como que nós vamos imaginar Jesus? Cada um vai imaginar Jesus do seu jeito. Mas é colocar esse sorriso, é pensar nele conosco, do nosso lado, nos abraçando, nos acompanhando, seguindo conosco. Como no ensinamento do Pegadas na Areia, em que o indivíduo caminhava e Jesus prometeu a ele que estaria com ele em todos os momentos da vida. E ele olhava para trás e ele via sempre 4 pegadas na areia. E ele sabia que Jesus estava do lado dele. E aí quando ele foi olhar e reclamar, que quando ele olhou para trás, ele falou, viu apenas 2 pegadas na areia. E ele vai reclamar com Jesus, mas e aí? Foi nos momentos mais difíceis da minha vida que eu vejo 2 pegadas na areia e você disse que estaria comigo? Jesus diz para ele, foi aí que eu te carreguei nos braços. E ele carrega a gente todos os dias. A minha emoção do início é de ver tantas vezes que a gente é socorrido nessa casa. E nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui porque nós sabemos que essa casa é abençoada e é aqui que nós vamos nos alimentar. Alimentar os nossos pensamentos, para que a gente possa seguir a semana mais fortes, mais conscientes, mais prontos. Então nós precisamos desse sorriso, porque eu sou o pão da vida. E por que eu sou o pão da vida? Porque ele coloca na primeira pessoa, eu sou o pão da vida. Porque ele quer que nós sejamos pão. Ele diz, eu sou o pão da vida. Para que a gente repita
E se a gente repete, eu sou o pão da vida, sou eu. Agora, como eu posso ser pão? Como eu posso ser pão? De que forma eu posso ser pão? Eu sou o pão da vida, sou o alimento, sou a água viva que nunca falta. Precisamos ser para o outro aquilo que Jesus é para nós. Então, como eu disse, não adianta a gente ficar sempre pensando no que nós vamos receber. A gente já está numa situação, como espíritas, de olhar como eu posso ser para o outro que está precisando de mim. Porque se o tempo inteiro eu passar a encarnação achando que eu sou um coitado ou uma coitada e que eu estou sempre precisando de alguém, e se esse alguém está comigo ou não está, fazendo tantos questionamentos com relação a essa ajuda espiritual que a gente nem percebe, como diz Bezerra de Menezes, a gente vai sempre estar procurando para nós, de forma egoísta. Enquanto que nesse momento nós precisamos saber o que Jesus faz para nós. Se nós estamos fazendo realmente para o outro aquilo que Jesus faz para nós. Aquilo que Jesus é para nós. O que Jesus é para nós? O que eu sou para aquela pessoa que me tem como exemplo? Será que eu estou dando um exemplo bom? E aí eu vigiar. Será que eu estou sendo um bom pai? Por quê? O filho vai se espelhar nesse pai para ser um pai também. Porque ele só teve um pai. Será que esse pai está sendo um bom pai? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu vou repetir os erros da minha mãe? Isso não significa que eu vou amá-la mais ou menos. Mas eu preciso fazer uma reflexão daquilo que foi bom e daquilo que foi mais ou menos. Agora, eu não quero ser mais ou menos. Vocês querem ser mais ou menos? Nós estamos aqui na encarnação para quê? Para ser mais ou menos? Então, a gente precisa refletir e ser uma boa pessoa, uma boa profissional. Onde eu estiver, eu tenho que ser lembrada como uma boa profissional. Porque é fato. Chega a ser até uma necessidade ou uma obrigação. Eu não estou naquela profissão, então eu tenho que fazer o meu melhor naquela profissão. No momento de mãe, no momento de filha, eu sou uma boa filha? Até que ponto? Então, a gente precisa refletir. Precisamos ser para o outro aquilo que Jesus é para nós. Nós temos um exemplo. Ele está aí. Nós precisamos entender esse exemplo e colocar ele na nossa vida. Então, aí tem a imagem de Jesus sendo para os seus discípulos. Agora, como que cada um recebeu esse Jesus? Como que cada um carregou esse Jesus? Judas entregou ele. Judas Iscariotes entregou Jesus. E depois se suicidou. Porque teve culpa. Teve remorso. Porque, na verdade, Judas achou que se ele transformava pão, multiplicava os pães, transformava água em vinho, e ele viu, ele também ia poder se soltar. Ele não ia ficar preso. Então ele podia entregar Jesus, e aí Jesus ia falar que ele era Jesus. Que ele era o Cristo, que ele era o enviado, que ele era o Messias. Só que não. E aí ele se arrepende. Então, nesse momento, Jesus escolheu os discípulos. Ele não escolheu ninguém bom demais. Não, ele escolheu pessoas, pescadores,
Quando você vai ler os livros ou ver os filmes, as séries, não sei se vocês já viram, mas tem que ver. Não pode ficar negando, mas é série. Tem que ver. É a arte pura. The Chosen é maravilhoso. Madalena também é maravilhoso. É a história de Jesus. Maria de Magdala. Madalena é uma série escrita pelos olhos da mulher. Mas é a história de Jesus. Maravilhosa. E The Chosen por outro lado, mostrando coisas que não mostram em Madalena, que são os milagres. E ele vai detalhando cada milagre, como que ele escolheu cada discípulo. E eles eram muito adversos, cada um tinha o seu defeito. Somos nós. Jesus escolheu como se fôssemos nós escolhidos. Nós que somos imperfeitos e temos os nossos defeitos. Porque ele precisava que fossem pessoas simples, para todo mundo se colocar nesse lugar. Eu posso ser um escolhido de Jesus. Eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser. Eu posso querer ser. Eu posso almejar a perfeição e ir me melhorando a cada dia. Mas eu não preciso ser, eu não posso me sentir um nada. A gente precisa saber que nós temos o nosso valor porque temos Jesus dentro de nós. Então, eu sou o pão da vida, eu sou a porta. Eu sou a porta. Que porta nós estamos sendo? Que porta? A minha porta está aberta? A minha porta está fechada? A minha porta é muito fraquinha? A minha porta quebra? Se alguém der uma pesada? Que porta é essa? Que porta eu sou? Eu sou a porta, sou a oportunidade. Possibilidade do outro se conhecer e se encaminhar. Agora, que porta que eu estou sendo? Eu sou uma porta que abre para coisas boas ou que abre para coisas negativas? O que eu estou fazendo? O que eu estou possibilitando? As pessoas que chegam perto de mim. Mas eu não tenho condição financeira para ser porta para ninguém. Como assim? A gente pode ser porta de tantas formas. A gente pode ser porta e aberta para tantas coisas. A minha porta é larga, a minha porta é estreita. Qual é a análise que eu vou fazer dessa porta? Por quê? Porque nós precisamos fazer para o outro aquilo que Jesus faz para nós. Então, Jesus nos possibilita tantas coisas. E nós? Nós estamos possibilitando o que para quem? De que forma? Em que momento? Só para os meus familiares? Só para quem pensa igual a mim? Só para quem é da minha religião? Ou eu sou porta para todo mundo que bater? Porque as pessoas vão bater na nossa porta. Mas não é necessariamente o mendigo. Pode ser o mendigo. E nós vamos dar um prato de comida? Nós vamos falar para que ele pode lavar o quintal? Não vou colocar o mendigo dentro da minha casa, porque eu não sei, né? Poxa, é perigoso. Mas ele pode ficar no quintal para fora e receber o dinheiro dele e me ajudar ainda. Então, nós precisamos ser porta. Porta onde? Porta no serviço. A gente pode ensinar as pessoas, a gente pode dividir o nosso conhecimento, a gente pode abrir portas. Quantas portas nós podemos abrir? Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Quer dizer, a porta está aberta. Entrar e sair. Não precisa entrar e trancar a porta e ficar preso e ter uma obrigatoriedade. Não. Pode ser uma coisa mais simples do que a gente está acostumado. A porta está ali. Às vezes Jesus vai estar batendo na nossa porta através de uma pessoa que está pedindo algo para nós. E como que eu vou tratar aquela pessoa? Como que eu vou ser? De que forma eu vou agir com a pessoa que está precisando de mim? Porque é muito fácil a gente ser bonzinho quando a gente está precisando. E quando alguém está precisando da gente, a gente é bonzinho? Então, são todas essas reflexões
reflexões que precisam ser feitas na nossa cabeça. Por ser porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos ser caminho. Caminho para alguém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou a opção de ajuda, a diversidade e o conselho. Um exemplo. Então, quando eu estiver precisando de alguém, eu estou olhando para mim. A partir do momento que eu falo assim, opa, eu já posso ajudar alguém, eu já começo a olhar para o outro. Eu já começo a olhar em torno. Quem está precisando de mim? E às vezes a gente não precisa nem esperar alguém pedir. Que aí é o mais bacana. É exatamente perceber que aquela pessoa está precisando de você e ela não vai te pedir. Mas você tem que estar lá. E não deixar nem ela perceber que você sabe que ela está precisando. Mas estar eu dá muito trabalho. Ah, mas a gente não veio aqui. Aqui não é um parque de diversões. Não é. Porque a gente coloca a Terra ou como um parque de diversões, ou como uma cadeia, ou como um educandário. Para mim, é mais um educandário. Na minha visão, precisa ser mais um educandário. Porque uma cadeia, uma prisão, até que ponto? Ou parque de diversões, né? O 880, achar um meio termo aí, onde a gente vai ter as nossas dificuldades, mas a gente também vai aprender para sermos pessoas melhores do que nós somos, porque nós precisamos dar para o outro aquilo que Jesus nos dá. Nós precisamos ser, fazer e dar para o outro aquilo que Jesus nos dá, e Ele nos dá muito. Ele nos dá muito. E o que nós estamos dando, oferecendo para quem está do nosso lado? E a gente não precisa ir longe, porque a gente fica pensando sempre em pessoas de fora. Não, as pessoas que mais necessitam de se ajustar conosco vieram na mesma casa que a gente. E a gente precisa olhar com outro olho, senão a gente vai repetir a encarnação. E vai ficar, marcando passo. Porque marcar passo também cansa. Eu também estou em movimento, mas eu não estou andando para frente, eu estou marcando passo. Mas eu não estou andando. E se a gente repete os mesmos erros da outra encarnação, a gente não vai evoluir o suficiente. A gente não vai retroceder, mas a gente vai ficar ali, cansando e marcando o passo. Então, para isso, a gente precisa de autoconhecimento. Porque se a gente não se conhece, a gente não consegue observar aonde nós precisamos melhorar. Qual é a ferida? Por que toda vez eu adoeço neste lugar? Alguma coisa há que eu preciso mudar. Porque quem faz o mesmo caminho não vai chegar. Se ele não está chegando por esse caminho e ele faz o mesmo caminho, ele não vai chegar. É para lá, ele está vindo para cá. Então a gente precisa mudar de caminho. Mas para mudar de caminho a gente precisa se observar. Em que momento que eu estou acertando? Em que momento que aquele ressentimento que eu fiquei guardado daquela pessoa está me machucando até hoje? Porque o perdão é libertação para quem perdoa. A pessoa às vezes não está nem lembrando que a gente existe. E a gente está ali morrendo por causa dela. A vida está passando, a pessoa está evoluindo na mesa mediúnica. Muitos de nós sabemos. Na mesa mediúnica. Espíritos que estão ali. Ah, mas agora ele já encarnou, já é outra pessoa. Aí o facilitador fala, mas e você está aqui ainda? Enfim, marcando passo. E nós? Que é muito fácil falar da reunião mediúnica. Mas e nós? Nós somos espíritos igual a eles, só que nós estamos no corpo. Daqui a pouquinho não vamos estar. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Precisamos dar para o outro aquilo que Jesus quer nos dar. O caminho. Eu sou o bom pastor. E esse bom pastor?
Sou aquele que acompanha, que cuida, que serve. Pai. Eu vou ficar sempre esperando um pai? Ou eu já preciso ser pai para alguém? Então é essa transição que a gente precisa se colocar. No que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Precisamos ver no outro aquilo que Jesus vê em nós. Então às vezes a gente acha que a gente é muito melhor que o outro, ou que a gente é muito pior que o outro, enquanto que a gente está junto. A gente está junto, na mesma encarnação. Aquele que às vezes estava numa atitude que a gente jamais faria, uma atitude negativa que a gente jamais faria, se a gente ficar marcando passo, ele passa na nossa frente. E isso a mãe, minha mãe, que está com 85 anos, falava, quando nós éramos pequenas e fazíamos o culto no lar. Olha, às vezes aquelas pessoas que nem têm religião, às vezes vão passar na frente da gente se a gente não fizer nada com a nossa religião. Olha, se a gente não fizer nada com o quê? Com o ensinamento que nós temos, com a consciência que nós temos. E às vezes ele nem acreditava em Deus. Daqui a pouco fez um estalo, passou na nossa frente, já foi embora. E a gente ficou para trás. Então a gente precisa perceber que a gente tem que fazer e ver no outro o que nós estamos podendo possibilitar para o outro crescer. Abrindo porta, dando pão, sendo caminho e também sendo pastor. Esse pastor não só das ovelhas, não é só pensar Jesus, é de pensar em nós. Como que nós vamos nos vestir para esse encontro de Jesus? Nós vamos levar o que na bagagem? Qual sentimento nós vamos nos vestir? Nós vamos nos encontrar com Jesus cobrando dele? Ah, mas eu falei que tinha, você falou que ia ter 4 pegadas na areia, tem só 2. Nós vamos levar o que? A nossa arrogância? As nossas reclamações? Nós vamos levar o quê? A nossa lista de adversidade, aquilo que a gente não gostou? Ou nós vamos levar o nosso amor, a nossa gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui? Então que Jesus possa nos abençoar, sendo vida, sendo pão, sendo caminho, sendo o pastor, sendo porta, mas que nós também sejamos, porque Ele quer que a gente se multiplique, não só fisicamente, Ele quer que a gente multiplique também as nossas ações do bem. Então que Jesus possa nos abençoar. Eu queria colocar aqui uma música que foi feita para um teatro que eu fiz sobre Jesus e um espírita. Eu fiz o teatro e ele escreveu a música. E eu queria só colocar aqui para vocês ouvirem, para a gente fechar essa parte. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Ela é curtinha, mas é linda. Então que Jesus possa nos abençoar, fechar os olhos e ouvir essa prece em forma de música. É sobre o filho pródigo. E ele diz, foi tão difícil. Eu vou botar a música, mas só para vocês entenderem. Foi tão difícil deixar o seu abraço e seguir outros passos, bater a porta e partir. Ainda me lembro da sombra fresca na varanda, a casa, o lar, a segurança. Eu tropecei, eu caí. Eu vou partir, meu Pai, então perdoa, Pai. Vou ver o que a vida revela e reserva para mim. O mundo é grande, Pai, eu quero muito mais. Sou eu quem encho o meu copo, o meu vazio. E depois ele volta, porque ele foi, o filho pródigo foi e se deu mal na vida,
gastou toda a herança do pai e depois ele volta e é recebido de braços abertos. E a música conta um pouquinho dessa história linda que é a história do filho pródigo. Foi tão difícil deixar o seu abraço e seguir outros passos, bater a porta e partir. Ainda me lembro dos teus olhos rasos d'água, misturando amor e mágoa, não entendendo o que sentir. Eu vou partir, meu pai, então perdoa, pai, por ver que a vida reserva para mim. O mundo é grande, pai, eu ainda quero mais. Sou eu quem enche meu copo, meu vazio. Ele foi tão longe, tão distante. Alimentou sonhos, expectativas, tantas ilusões, mas colheu decepções, desilusões, tamanho desencanto. Mas ele mal sabia, isso era a preparação para o grande encontro consigo mesmo. Ele decidiu lutar, e na partida, um pedaço do seu corpo partia com aquele moço, indo bem longe ele sumiu, mas muito longe da sombra fresca da varanda, da casa ao lar, da segurança, eu tropecei, eu caí. Estou de volta, pai, eu já sofri demais, sem seu abraço não consigo existir. Estou de volta, pai, então me acolhe, pai, sou passarinho de volta pro seu ninho. Sou passarinho de volta pro seu ninho. Então me acolhe, pai. A gente agradece a Estael pela mensagem. Quando a gente terminar aqui, a gente vai, é hábito da casa, a gente vai se reunir ali fora ali, no cafezinho, dialogar e tal. E quando a gente se alimenta, toma um cafezinho e tal, a gente precisa de um tempo para fazer a digestão, para que o alimento faça efeito no nosso organismo. A gente acabou de se alimentar espiritualmente. E esse alimento também precisa de um tempo de digestão. Então, que a gente não perca esse tempo de digestão. Que a gente não saia daqui e não esqueça a mensagem. Que a gente possa reservar momentos para voltar a essa mensagem, relembrar, meditar no conteúdo, para que ela seja realmente útil na nossa vida, tá? A gente está vivendo numa era atual que a gente tem tecnologia ao nosso alcance e o EIDAC, ele divulga as mensagens no Facebook e no YouTube. Então a gente pode recorrer a ele outras vezes para relembrar, meditar.
E a gente pode também utilizar dessas mesmas redes para compartilhar para os nossos amigos, para outras pessoas, para que a mensagem possa ir adiante. A nossa casa, essa atividade é de divulgação do Evangelho de Jesus, a fim de que a gente possa, com a mensagem do Cristo, buscar a nossa reforma íntima, a nossa evolução e a da humanidade, na medida que a gente conseguir levar a mensagem adiante. E para isso tem diversas atividades na nossa casa. No domingo pela manhã tem a palestra, na quarta-feira à noite, às 19h30, também tem outra palestra. Às segunda-feira à noite tem o estudo sistematizado. No sábado tem uma atividade como se fosse a parte prática do que a gente prega e do que a gente aprende com a doutrina. É a confecção do sopão, que é feito todo sábado pela manhã e distribuído em comunidades carentes. É um exercício da caridade. E é só o início, porque a caridade a gente tem que buscar vivenciar ela no nosso dia a dia, aonde quer que a gente vá, com quem quer que a gente esteja. É um exercício. No domingo, na segunda-feira agora pela manhã, toda segunda-feira pela manhã tem o plantão de passe. Excepcionalmente, essa segunda não haverá, nosso companheiro está com compromisso, então não haverá o plantão de passe essa segunda. Também tem um outro evento na casa que é importante também, que é relativo à vivência da nossa prática, do nosso esforço de ser melhor, que é a confecção de enxoval para gestantes e para as crianças. Está a cargo da Martinha, tem uma equipe com ela, também se reúne na segunda-feira à tarde aí, tá? E a nossa casa é um prédio físico de 3 andares e precisa de manutenção para a gente se reunir aqui, e os compromissos com o Estado, né, impostos a pagar, para manter ela funcionando precisa de alguns custos. A gente não tem verba fixa para isso. A verba que a gente consegue é através da associação de pessoas. Nós temos um grupo bem reduzido de pessoas associadas. Então a gente está sempre convidando pessoas a se associarem à nossa casa para ajudar na manutenção. Não é estipulado um valor, é o valor que cada um puder contribuir. E agregando a isso, a gente faz algumas atividades. A gente, de vez em quando, vende pizza frita, e às vezes a gente faz almoço. E no próximo dia 20 de junho a gente vai estar fazendo uma noite de caldo. Os convites já estão à venda, já podem se dirigir ali, está à disposição ali já na secretaria. Vai acontecer dia 20/6. a um custo de R$ 25. Vocês podem estar adquirindo e podem estar divulgando também, ajudando a gente a divulgar, para que a gente consiga suprir as nossas necessidades. Aqui na nossa lateral a gente está com dificuldade ali para fazer a manutenção das calhas, e está dando um vazamento, está dando infiltração. Então é importante que a gente participe, divulgue e adquira, tá bom? No dia 26 de junho, uma sexta-feira, normalmente a gente faz
na sexta-feira, na última sexta-feira, a gente faz um encontro com os amigos da casa para a gente discutir algum tema do Espiritismo e para a gente confraternizar. Nessa última sexta-feira, dia 26 de junho, a gente vai fazer uma reciclagem sobre o passe espírita. E a gente convida a todos para estar com a gente, e vai ser no mesmo modelo do encontro de amigos. A gente se reúne, vai fazer uma reflexão e uma reciclagem sobre o passe espírita para relembrar aos passistas e para capacitar também novos passistas, se juntar a nós na atividade da casa de passe. E depois disso a gente se confraterniza, faz um lanchinho e tal, e aí todos os que vêm ajudam, contribuem também para que aconteça esse lanchinho, tá? Antes de encerrar, a gente vai fazer a prece, e aqueles que tiverem necessidade do passe, é só se manter em silêncio, meditando nas mensagens do Cristo, e aí aos poucos a gente vai chamar. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Celeste, agradecer a oportunidade dessa lição que chegou para nós essa manhã, que a gente possa fazer essa reflexão no nosso dia a dia, e onde quer que a gente vá, que a gente possa agir conforme o nosso Mestre Jesus nos ensina, com um espírito de fraternidade, de caridade. Então, que possamos unir o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Pai Celeste. Senhor, estamos aprendendo, estamos meditando nos Teus ensinamentos. Não nos abandone, continua conosco, ilumina e ampara os mensageiros amigos já esclarecidos que vêm até nós, nos incentivando nessa reforma, nessa conduta de amor e de fraternidade. Que possamos aprender a trilhar esse caminho com fé e com segurança. Que a Tua mensagem possa ecoar por todo o universo, chegar a todos os corações, que possa envolver aos nossos governantes, aos governantes aqui da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, que possa inspirar aqueles que estão se articulando para novos postos, a fim de que eles possam realmente fazer o bem pela coletividade, Senhor, e não usar de artifícios para buscar interesses particulares. Que a mensagem do Cristo possa ser no corações deles mais forte, que eles possam perceber a necessidade de fazer pelo próximo, para que possamos merecer um mundo melhor, um mundo de paz e de serenidade. Que o reflexo dessa mensagem possa chegar além do nosso país, que possa chegar aos outros países também, que possa chegar aos outros governantes também, Senhor, que possam cessar as guerras, que possam cessar a fome, que possam cessar a violência, Senhor. Que com atitudes mais humanizadas possamos promover a paz, promover
a fraternidade e que possamos, com atitudes de amor e de caridade, possamos demonstrar àqueles que ainda não conhecem a tua mensagem de amor, Senhor, que ainda se comprazem nos vícios, que a vida é possível, independente dessa viciação, que a gente não precisa de subterfúgio, de substância nenhuma, que nós somos capazes de desenvolver em nós melhores condições de vida, que há outras condições de vida mais felizes, que a gente possa abrir a mente a essas realidades. Senhor, que a semente do Teu amor possa desenvolver no coração de cada um de nós aqui na terra e no espaço também, Senhor. Confiamos em Ti, na Tua sabedoria. Confiamos nos mentores amigos que o Senhor envia até nós. Sustenta a nossa fé, que ainda somos frágeis e pequenos. Abençoa a nossa casa, abençoa os companheiros abnegados que vêm até nós. Despeça-nos em paz, Senhor. Muito obrigado. Aqueles que necessitam no passe, permaneçam em silêncio e os companheiros possam se dirigir à sala. Bom domingo a todos.